As sementes do passado sol estava forte naquele fim de tarde em uma pequena aldeia perto de Jerusalém. Daniel, um jovem fazendeiro de 22 anos, limpava o suor da testa enquanto olhava para o campo de trigo. Seu avô, Elias, um homem de mãos calejadas e histórias infinitas, se aproximou devagar, apoiado em seu cajado de oliveira. Esse trigo tá bonito, Daniel, disse o velho, apertando os olhos para ver melhor. Mas você sabe que não era só trigo que a gente plantava antigamente? Daniel sorriu, jogando uma pedra para longe. Sei, vô. A senhora Miriam, da cidade, sempre fala das frutas e legumes que tinha na época de Jesus. Mas o senhor nunca me contou direito quais eram. Elias sentou-se em uma pedra grande, fazendo sinal para o neto se juntar a ele. Então senta aqui, rapaz. Vou te contar de 16 plantas que nossos antepassados cultivavam. E não eram só para comer, não. Cada uma tinha seu jeito, sua história. Daniel se acomodou, curioso. Começa pelo trigo, então. Esse eu conheço. Ah, o trigo. Elias riu. Era o pão nosso de cada dia. Sem ele, não tinha farinha, não tinha pão. Mas sabia que a gente também plantava cevada? Ela crescia mais rápido, era mais resistente. Os pobres comiam mais cevada, porque era barata. Como o arroz hoje? Daniel perguntou. Isso. Elias apontou para o campo. E olha ali, aquelas oliveiras. O azeite era ouro líquido. Usavam para cozinhar, para lamparinas, até para ungir os reis. Daniel franziu a testa. Ungir? É, passar no corpo, como um perfume sagrado. Mas também tinha uso do dia a dia. Se você se machucasse, passava azeite na ferida. Eca! Daniel fez uma careta. Elias riu. Não era tão ruim assim. E as uvas? Ah, as uvas, ele suspirou. Vinho, suco, passas. A gente secava as uvas ao sol, como fazemos com as tâmaras hoje. Tâmaras também? Daniel arregalou os olhos. Claro. Docinhas, energéticas. Os viajantes levavam nas jornadas longas. E tinha romã, cheia de sementinhas vermelhas. Dizem que era símbolo de vida. Como as maçãs hoje. Mais ou menos. Mas a romã era especial. As mulheres usavam o suco para tingir tecidos. E os figos? Ah, os figos, Elias lambeu os lábios. Frescos, secos, em bolos. Era comida de rei e de camponês. Daniel pegou uma pedra e começou a brincar com ela. E legumes? A gente comia só grãos e frutas? Não, não. Elias levantou um dedo. Tinha lentilha, como aquela sopa que sua mãe faz. E grão de bico, que a gente assava ou cozinhava com temperos. E cebola? Ah, a cebola, ele fez uma pausa dramática. Os egípcios até choravam quando a gente comia cebola perto deles. Daniel riu. Por quê? Porque diziam que o cheiro era forte demais. Mas a gente amava. E alho, também. Dava sabor à comida e espantava os maus espíritos. Como o cheiro de alho hoje espanta os mosquitos. Daniel brincou. Exatamente. Elias deu uma risada. E não esquece do melão. Doce, refrescante. Os ricos comiam no verão, quando o calor era insuportável. E os pobres? Os pobres comiam pepino. Fresquinho, barato, crescia fácil. E tinha alface, que a gente comia crua ou cozida. Daniel pensou um pouco. Só faltam, quantas? Vamos ver, Elias contou nos dedos. Trigo, cevada, azeitona, uva, tâmara, romã, figo, lentilha, grão de bico, cebola, alho, melão, pepino, alface. Faltam duas. Milho? Daniel chutou. Não, não. Milho veio depois, da América. Aqui, a gente tinha, ele fez uma pausa. Linhaça. Usavam para fazer óleo e tecido.
E ele sorriu. O cominho. Um tempero forte, que dava gosto à comida. Daniel ficou em silêncio por um momento, olhando para o campo. Então, vô, tudo isso a gente comia antigamente? Sim. E mais importante, a gente cuidava da terra para ter tudo isso. Cada planta tinha seu tempo, sua água, seu cuidado. E hoje? Daniel perguntou, baixinho. Elias suspirou. Hoje a gente compra no mercado. Mas as raízes estão aí, no solo, nas histórias. Se a gente esquecer, perde mais do que comida. Perde a memória. Daniel olhou para as mãos do avô, marcadas pelo trabalho. Então eu vou lembrar. Elias sorriu e bagunçou o cabelo do neto. É assim que se faz, rapaz. Agora vai ajudar sua mãe com as oliveiras. Amanhã a gente conversa sobre como secar figos. E enquanto o sol se punha, tingindo o céu de laranja, Daniel correu para casa, pensando em todas as sementes que um dia alimentaram seu povo. E em como, mesmo sem perceber, ele ainda carregava um pouco daquela história em cada refeição. Daniel chegou em casa com os pés sujos de terra. Sua mãe, Miriam, estava debulhando grãos de trigo no quintal. Ela ergueu os olhos e sorriu. Chegou na hora certa. Preciso de ajuda para separar os bons dos ruins. Daniel se aproximou e pegou um punhado de grãos. Alguns estavam murchos, outros brilhantes. Ele franziu a testa. Como a gente sabe qual é qual? Os bons são pesados, firmes. Miriam pegou um grão e apertou entre os dedos. Esse aqui está bom. O outro, mole, vai pro galinheiro. Daniel assentiu e começou a trabalhar. Enquanto separava, pensou no que o avô tinha dito. Cada grão ali tinha uma história. Talvez até mesmo os ruins. Mãe, o vovô falou que antigamente a gente plantava tudo isso. É verdade? Miriam parou por um instante. Olhou para o horizonte, onde o sol quase sumia. É. E não só plantava. A gente vivia por isso. Cada estação era um jeito de agradecer. No inverno, a gente esperava. Na primavera, a gente semeava. No verão, colhia. E no outono, ela suspirou. No outono, a gente guardava para não passar fome. Daniel olhou para as mãos dela, calejadas como as do avô. E se um dia a gente esquecer como fazer? Miriam riu baixinho. Esquecer? Olha para você. Já tá aprendendo. Ela apontou para os grãos separados. Isso aqui não é só comida, Daniel. É paciência. É trabalho. É amor. Ele sorriu, orgulhoso. Mas algo ainda o incomodava. E se o mercado parar de vender? E se a gente precisar de novo? Miriam ficou séria. Pegou um grão e colocou na palma da mão do filho. Então a gente lembra. Porque a terra não esquece. E nem a gente. Daniel fechou os dedos sobre o grão. Sentiu o peso dele, pequeno mais forte. Amanhã eu vou com o vovô secar figos. Ótimo. Miriam bagunçou o cabelo dele, igual o avô tinha feito. Mas hoje, depois do jantar, você me ajuda a fazer pão. Quero te ensinar a amassar como a minha mãe me ensinou. Daniel concordou, animado. Enquanto voltavam para casa, ele olhou para o campo ao lado. As oliveiras balançavam com o vento, como se também estivessem contando histórias. E ali, entre os grãos e as árvores, ele entendeu, não era só sobre lembrar. Era sobre viver. Daniel correu na frente, chutando pedrinhas no caminho. O sol já estava baixo, pintando o céu de laranja e roxo. Miriam riu quando ele tropeçou, mas não caiu. Cuidado, moleque! Gritou ela. Se quebrar o joelho, não vai poder amassar o pão. Eu não vou quebrar. Daniel se levantou, sacudindo a poeira da túnica. E se quebrar, o vovô me conserta com um feitiço. Miriam balançou a cabeça, mas sorriu. Sabia que o avô adorava contar histórias de curas antigas, de ervas que só ele conhecia. Às vezes, até parecia magia mesmo.
Quando chegaram em casa, o cheiro de alho e cebola já tomava o ar. A avó estava na cozinha, mexendo uma panela grande. Daniel correu até ela. Vó, a mãe disse que hoje eu vou ajudar a fazer pão. A avó enxugou as mãos no avental e deu um tapinha carinhoso no ombro dele. Então lave essas mãos sujas primeiro. E traga a farinha que está ali, no pote de barro. Daniel obedeceu, mas antes de pegar o pote, parou. Olhou para a janela, onde as últimas luzes do dia iluminavam as videiras no quintal. Vó, por que a gente planta tanta coisa diferente? Não podia só plantar trigo e pronto? A avó riu, um som quente como o forno aceso. Porque a terra gosta de variedade, menino. E a gente também. Imagine só comer pão todo dia, sem figos, sem uvas, sem azeitonas. Ia ficar chato, não ia? Daniel fez uma careta. Ia ficar bem chato. Miriam entrou na cozinha e pegou uma tigela. E não é só isso. Cada planta ajuda a outra. As videiras dão sombra para as ervas, as oliveiras protegem o solo. É como uma família. Daniel pensou nisso enquanto enfiava as mãos na farinha. Sentiu os grãos finos entre os dedos, frios e macios. Tipo a gente? Exatamente, disse Miriam, colocando água na tigela. Agora mexe aqui, devagar. Não pode ser rápido demais. Daniel tentou, mas a massa grudou nos dedos. Ele riu. Tá difícil. Paciência, a avó murmurou. Tudo que é bom leva tempo. Do lado de fora, o vento soprou mais forte, balançando as folhas das romãzeiras. Daniel olhou para elas e sorriu. Amanhã eu vou colher uma romã. A mais vermelha de todas. Miriam bagunçou o cabelo dele de novo. Só não vai comer todas as sementes. Deixa algumas para plantar. Daniel assentiu, sério. Sabia que não era só uma romã. Era uma promessa. Uma semente de amanhã. Daniel limpou as mãos no avental, deixando marcas brancas de farinha. Olhou pela janela de novo. O sol já estava baixo, pintando o céu de laranja. Vó, por que a gente planta tanta coisa diferente? Perguntou, voltando para a mesa. Miriam parou de sovar a massa. Pensou um pouco. Por que cada planta tem seu jeito? A romã dá fruta doce. A oliveira dá óleo. O trigo dá pão. Ela apontou para a tigela. E o pão alimenta a gente todo dia. Daniel franziu a testa. Mas e se uma não crescer? A gente passa fome? A avó sorriu e pegou um punhado de sementes de cevada de um cesto. Espalhou na palma da mão dele. Olha! São muitas. Se uma falhar, outra segura. Ela fechou os dedos dele devagar. É assim com a terra e com a gente. Do lado de fora, um galho de romãzeira bateu na parede. Daniel se levantou rápido. Vou ver se já dá para colher. Miriam segurou o braço dele. Espera. Primeiro o pão. Depois a romã. Daniel suspirou, mas voltou para a mesa. Pegou a tigela e tentou mexer de novo. A massa ainda grudava, mas menos. Por que o pão tem que ser feito todo dia? Resmungou. Porque é fresco. Porque é amor. Miriam colocou a mão sobre a dele. E porque nada que é bom fica parado. Daniel olhou para as mãos das duas, cobertas de farinha. Pensou nas oliveiras, nas romãs, no trigo balançando no campo. Tudo junto, tudo vivo. Então a gente também é como as plantas? Perguntou baixinho. Miriam não respondeu. Só apertou a mão dele e apontou para a massa. Agora amassa direito. Senão o pão fica duro. Daniel riu e obedeceu. Do lado de fora, o vento trouxe o cheiro de terra molhada. Amanhã, ele sabia, seria outro dia de trabalho. E de promessas. E as tâmaras? Daniel perguntou, ainda amassando. Elas não precisam de tanto cuidado. Miriam pegou uma romã e começou a cortar.
O suco vermelho escorreu pelos dedos dela. As tâmaras são pacientes. Esperam meses no pé. Mas quando caem, são doces como mel. Igual a você, Daniel murmurou. Miriam deu um tapinha leve na cabeça dele. Menos conversa, mais força na massa. Do lado de fora, o sol começava a baixar. As sombras das oliveiras se esticavam no chão. No quintal, o avô de Daniel regava as parreiras de uvas. Olha só, disse o velho, apontando. As primeiras folhas novas. Daniel parou de amassar e olhou pela janela. As videiras, antes secas, agora tinham brotos verdes. Elas voltam todo ano, o avô continuou. Mesmo depois do inverno. Miriam sorriu. Como nós. Daniel suspirou e voltou para a massa. Mas agora amassava mais devagar, como se o pão fosse parte de tudo aquilo. Das romãs, das tâmaras, das uvas. Da terra que nunca parava. Amanhã eu ajudo a colher figos, ele disse. Só se não pisar nos pés de lentilha, Miriam brincou. Eu não piso em nada. O avô riu. Pisa sim. Todo mundo pisa um pouco. Mas a terra perdoa. Daniel olhou para as mãos, ainda cheias de farinha. Pensou nas sementes, nas raízes, no ciclo que nunca acabava. E, pela primeira vez, não teve pressa. Então tá bom, ele disse. Hoje o pão. Amanhã, os figos. E a massa, finalmente, ficou macia. O sol já estava baixo quando Daniel lavou as mãos na bacia de barro. A água escorreu entre os dedos, levando a farinha embora. Miriam secou as mãos no avental e apontou para o quintal. Olha lá. O avô já tá na figueira. Daniel viu o velho subindo devagar, os galhos balançando com o peso. Ele segurava um cesto de palha, pronto para encher. Ele sempre sobe primeiro, Miriam explicou. Diz que os figos maduros caem sozinhos se a gente esperar. Daniel franziu a testa. E se ele cair? Ele não cai. Já subiu nessa árvore 1000 vezes. Mas Daniel não ficou tranquilo. Correu até a figueira e parou embaixo, olhando para cima. Avô! Desce! Eu subo! O velho riu, pendurado num galho grosso. Você? Nem chega no primeiro ramo. Chego sim. Daniel pulou, agarrou um galho fino e siçou. O galho rangeu, mas aguentou. Miriam cruzou os braços e balançou a cabeça. Toldado. O quê? Você vai cair. Não vou. Mas antes que terminasse a frase, o pé escorregou. Daniel se segurou com força, o coração batendo rápido. O avô esticou a mão e puxou-o para um galho mais grosso. Viu? Eu disse. Daniel respirou fundo, envergonhado. Valeu, avô. De nada. Agora olha só. O velho apontou para um figo roxo, quase preto. Pegou-o com cuidado e entregou para Daniel. Morde. Daniel hesitou, mas mordeu. O doce explodiu na boca, suco escorrendo pelo queixo. Nossa! Bom, né? O avô sorriu. A terra dá o que a gente precisa. Só tem que saber esperar. Miriam jogou uma pedra pequena no irmão. E não ser teimoso. Eu não sou teimoso. É sim. O avô riu de novo. Teimosia também faz parte. Mas agora, chega de conversa. Vamos encher esse cesto antes que escureça. Daniel esticou o braço e pegou outro figo. Desta vez, sem pressa. Daniel limpou o queixo com a manga da túnica. O suco doce ainda grudava nos dedos. Quantos desses a gente precisa levar? Perguntou, olhando o cesto de vime quase vazio. Uns 20, pelo menos, respondeu o avô, já subindo mais um pouco. Sua mãe vai fazer doces pro Shabat. Miriam revirou os olhos. Ela sempre faz doces. A gente podia comer tudo aqui mesmo. Não seja gulosa, Daniel cutucou a irmã com o cotovelo. Eu não sou gulosa. Só acho que, psiu.
O avô levantou a mão. Escutem. Todos pararam. Um barulho de folhas se mexendo veio do meio das árvores. Não era o vento. Tem alguém aí? Miriam sussurrou, agarrando a saia. O avô franziu a testa. Pode ser um animal. Ou um galho quebrou. Alguém tossiu. Daniel se encolheu. Miriam segurou o braço dele. Quem está aí? O avô chamou, a voz firme. Silêncio. Depois, passos leves. Sou eu, Elias, uma voz conhecida respondeu. Um menino magro apareceu entre as folhas, as mãos sujas de terra. Desculpa assustar vocês. Elias. Daniel relaxou. O que você está fazendo aqui? Procurando figos também, ele mostrou um saco pequeno, quase vazio. Mas só achei esses 3. O avô suspirou. A seca tá difícil para todo mundo. Elias baixou a cabeça. É. Meu pai disse que a gente precisa vender as ovelhas se não chover logo. Miriam mordeu o lábio. Nossa, que ruim. Vem cá, o avô estendeu a mão. Ajuda a gente a encher o cesto. Depois a gente divide. Elias hesitou. Tem certeza? Claro, Daniel já estava pegando mais figos. Quanto mais mãos, mais rápido acaba. Os 4 trabalharam em silêncio por um tempo. O sol começava a baixar, pintando o céu de laranja. Olha só, Miriam apontou para uma figueira mais alta. Tem um monte lá em cima. Daniel olhou para o avô. Posso subir? O velho riu. Agora você pergunta? Vai, mas segura firme. Desta vez, Daniel subiu com cuidado. Os galhos rangiam, mas ele não escorregou. Pegou os figos mais maduros, um por um, e jogou para baixo. Toma, Elias, disse, quando o cesto já estava cheio. O menino pegou o saco, os olhos brilhando. Obrigado. De verdade. Não precisa agradecer, o avô deu um tapinha no ombro dele. A terra é de todos. Só precisamos cuidar dela. Elias sorriu, tímido. Vou contar para o meu pai. Talvez ele traga um pouco de queijo para vocês depois. Aceitamos, Miriam riu. Mas só se for de cabra. Todos riram. O avô pegou o cesto. Vamos. Antes que a noite chegue. Enquanto desciam a colina, Daniel olhou para trás. A figueira balançava com o vento, como se acenasse. Ele sorriu. Amanhã a gente volta? Se Deus quiser, o avô respondeu. E se você não cair de novo? Eu não caí. Daniel protestou, mas Miriam já estava rindo. Elias se despediu com um aceno. Até amanhã. Os 3 seguiram pelo caminho de terra, o cesto pesando nas mãos. O cheiro doce dos figos misturava com o pó da estrada. Sabe, Miriam disse, de repente, acho que a terra dá mais do que comida. Como assim? Daniel franziu a testa. Ela dá amigos também. O avô sorriu. É verdade. E amigos são como figos, quanto mais a gente divide, mais doce fica. Daniel olhou para o cesto. Depois, para o céu que escurecia. Então amanhã a gente traz mais sacos. E todos riram de novo, enquanto as primeiras estrelas apareciam.